Muito bem, pessoal, vamos voltar agora para a nossa aula. Olha só, eu vou agora falar com vocês, senhores, tá, sobre equilíbrio. Tá? Estou falando sobre equilíbrio, como estava no período anterior. No caso, o equilíbrio iônico, certo? E vou agora conversar com vocês sobre o equilíbrio iônico, tratando algo muito importante, que é sobre a água, tá? Vamos lá. Eu vou agora explicar para vocês um furo que existe no que nós estávamos falando antes, com relação a ácidos e bases e o equilíbrio. Olha só. Quando se conversa sobre equilíbrio químico, já deu para entender que ácidos são as espécies que no equilíbrio soltam H+, ou H3 ou mais em solução. E bases são espécies que soltam OH- em solução. Acontece que, da forma que foi dito, da forma que é definido, parece que a simples presença de H+, ou a simples presença de OH- faz qualquer solução ser básica ou ácida. Mas na verdade tem um problema. E esse problema é o seguinte: quando a gente fala sobre acidez e basicidade, percebam que todas as soluções têm a sua acidez ou basicidade mensurada onde? Em meio aquoso, não é? E acontece que a própria água tem uma... Opa. Alô, som, testando. Desculpa, pessoal, vou voltar ao que eu estava falando antes, que tivemos um problema de som. Vou então voltar ao que eu estava falando antes. Olha só. Senhores, eu vou agora com vocês, vou falar tudo, tá? Você que está no Totem On, aí, melhor, não te preocupa que nós não vimos, vou repetir. Eu estava dizendo para vocês que o equilíbrio iônico estuda a regra de equilíbrio, o que é o equilíbrio, para soluções de ácidos e soluções de bases, correto? Acontece que então, quando se fala sobre ácidos, são espécies ácidas aquelas que soltam H+, e espécie básica é aquela que solta OH-. Acontece que, quando se fala sobre ácidos e bases, uma coisa interessante é você perceber que ácidos e bases têm H e OH. Porém, eles liberam H e OH em meio aquoso. Pois bem, quando se fala então sobre equilíbrio iônico, não tem como não pensar na água. Olhando para a água, a gente acaba aprendendo algo interessante, que é o seguinte. A água sozinha, né, presente tanto na solução do ácido quanto da base, ela sozinha consegue se separar em H+ e OH-. A água sofre um processo, pessoal, chamado de autoionização. Como a água sofre uma autoionização e isso está em equilíbrio, poderíamos construir para a água uma constante. A constante da água é chamada de Kw, por isso que é chamado de W, the water, né? Que corresponde à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Eu não divido isso pela concentração da água, porque a água é um líquido puro e então não tem concentração. Quando a gente olha para isso, que aqui está, começamos a ter que perceber ácidos e bases de uma forma diferente. Porque olha só, quando a gente estuda na forma dura, a gente aprende que quando no equilíbrio existe H+ no produto, é um ácido. E que no equilíbrio, quando tem OH- no produto, é uma base. Só que se você for parar para raciocinar, isso não faz muito sentido. Porque a própria água sozinha já coloca na solução íons H+ e íons OH-. Se a própria água coloca íons H+ e íons OH-, como que nós devemos analisar a acidez e a basicidade? A acidez não pode ser a simples presença de H+ no equilíbrio. E a basicidade, para a solução, não pode ser a simples presença de OH-. É aí, senhoras e senhores, que entra uma coisa muito importante. Se a água está sempre em equilíbrio, significa que a concentração de H e OH deve ter um valor definido, já que a multiplicação entre eles é uma constante. Quando a gente olha para a água, a constante de equilíbrio da água vale, pessoal, 10 na menos 14. Significa então que em qualquer situação, sempre lembrando que é numa temperatura específica, a multiplicação da concentração de H+ vezes a concentração de OH- vai ter que valer 10 a menos 14. E aí, então, a gente chega à seguinte conclusão. Se ser ácido e ser básico não se dá pela simples presença de H+ ou OH-, deve estar associado com outra coisa. E o que é essa outra coisa? É a quantidade. Se ser ácido ou ser básico não está associado à presença do íon, está associado com a quantidade desse íon. Para isso, então, a partir de agora, nós vamos ter que redefinir o que é uma solução neutra, uma solução ácida ou uma solução básica. Olha que interessante. O que é, na sua opinião, a coisa mais neutra que vem na sua cabeça? Bom, para mim,
quando eu penso numa solução neutra, eu penso num copo de água. A água pura é neutra, né? Todo mundo já ouviu isso. Acontece que, se você pensar sobre um copo com água pura, nesse copo com água pura vão existir Hs e OHs, inegavelmente. Porém, vão existir Hs e OHs na mesma quantidade. Se somente a água se quebrou gerando H+, e OH-, eles devem estar em igual quantidade. Então, por definição, numa solução neutra, a concentração de H+ tem que ser igual à concentração de OH-. Só que veja uma coisa interessante. A concentração de H+ vezes a concentração de OH- sempre tem que dar um valor de 10 na menos 14, não é? Então, se esses valores são iguais, significa o quê? X vezes x é igual a 10 a menos 14. Logo, quanto que vai ser o valor de x? 10 a menos 7, né? Então, olha que interessante. Numa solução neutra, a concentração de H+ e a concentração de OH- tem que ser sempre o mesmo valor, 10 a menos 7. A partir de agora, temos um número que define o que é ser neutro. Numa solução neutra, a concentração de H+ é 10 a menos 7 e a concentração de OH- também será 10 a menos 7. Agora vamos imaginar que você está com vontade de fazer um suco de limão e você espreme um limão num copo com água. Você sabe que, por óbvio, se você está colocando uma solução ácida em contato com água, você está aumentando a concentração de H+ e diminuindo a concentração de OH-. Se a concentração de H+ se tornará maior do que a concentração de H-, né, de hidroxilas, nós chegamos à seguinte conclusão. No neutro, a concentração de H+ era 10 a menos 7. Quando eu coloquei um limão na água, significa que a solução ácida vai ter mais H+. Então a concentração de H+ será maior que 10 na menos 7. Maior que 10 a menos 7 é algo como 10 a menos 6, menos 5, menos 4. Por óbvio também, se a concentração de H+ será maior que 10 a menos 7, a concentração de hidroxila será menor que 10 a menos 7. Senhoras e senhores, isso é um equilíbrio. Quando um aumenta, o outro diminui. Então, por exemplo, tá? Se a concentração de H+ é maior que 10 a menos 7, vamos supor que ela seja 10 a menos 5. Quando que vai ser a concentração de hidroxilas? O que falta para 10 a menos 14, que é 10 a menos 9. Por fim, a partir de agora, teremos que ressignificar também o que é uma solução básica. Vamos supor que uma solução básica é, por exemplo, você escovando os dentes e cuspindo a pasta na pia. A pasta de dente é sabidamente de caráter básico. Se eu vou então pegar a minha solução básica, o que ela tem de diferente? Numa solução básica, a concentração de hidroxilas será maior que a concentração de H+, certo? Então, o que isso significa? Significa que se antes, no neutro, cada um deles valia 10 a menos 7, agora a concentração de H+ será menor que 10 a menos 7, menor que 10 a menos 7, 10 a menos 8, menos 9, menos 10. Logo, a concentração de hidroxilas será, então, maior que 10 a menos 7. No final das contas, o que a gente percebe? A gente percebe que definir uma solução como ácida ou básica advém da relação com as quantidades de Hs e OHs. Só que pensa uma coisa. Você há de concordar comigo que não é todo mundo que consegue compreender que 10 na menos 5 é maior que 10 na menos 7. Ou que 10 na menos 8 é menor que 10 na menos 3. Então, para poder tornar esse estudo, essa forma de enxergar um pouco mais fácil, teve-se a ideia de escrever uma forma matemática mais, digamos assim, direta para essas concentrações. A partir das quantidades de Hs e OHs, se teve uma ideia de transformar essas potências de 10 em números inteiros. E como se faz isso? Usando log. Sim, tu deve estar pensando, poxa vida, professor, que pergunta? A resposta será mais fácil com log. Gente, como são potências de 10, eu consigo criar com elas algo chamado de pH, ou potencial hidrogênio iônico. Ele é o menos log da concentração de H+. Bem como eu posso construir o POH, que é o menos log da concentração de OH-. pH e POH são formas matemáticas de deixar as estruturas com números muito pequenos de formas de números inteiros.
E agora eu vou ensinar para vocês como se definir soluções ácidas ou básicas a partir dessa escala. Olha que legal. Numa solução neutra, a quantidade de Hs e de OH é a mesma, 10 na menos 7, correto? Vamos então pensar no pH. Quanto que é o menos log de 10 na menos 7? O log de base 10 seria então o próprio expoente, indo menos 7. Como o sinal é negativo, significa na solução neutra que o valor será 7. Porque é o menos log de 10 a menos 7. Uma solução ácida, que eu vou colocar aqui a cor rosa, tem uma concentração de H+, maior que 10 a menos 7. Me ajuda. O que é maior que 10 a menos 7? 10 a menos 8 ou 10 a menos 6? 10 a menos 6, né? Então olha que interessante. 10 a menos 6 menos 5 menos 4 daria um pH de 654. É por isso que você estudou que para baixo do 7 até o 0 é ácido. Porque é o log de números maiores que 10 a menos 7. Agora, dá uma olhada numa solução básica. Numa solução básica, a concentração de H+, é menor que 10 a menos 7. O que é menor que 10 a menos 7? 10 a menos 8, menos 9, menos 10. O que daria um pH de 8, 9 e 10. É por isso que para cima do 7 até o 14, o pH é básico. Porque é o menos log do número menor que 10 a menos 7. Você notou o que a gente está fazendo? Nós estamos construindo a escala que você ouviu falar a vida toda. Isso se usa na química, na biologia. Veja que interessante, se dá para construir a escala da acidez e basicidade da solução a partir do H+, deve dar a mesma coisa para fazer a partir do OH-. E é aí que eu quero mostrar para você, veja bem. Numa solução neutra, a concentração de hidroxilas, OH, é 10 a menos 7. O menos log de 10 a menos 7 continua sendo então 7. Então 7 ainda será neutro. Agora, numa solução ácida, a concentração de hidroxilas é menor que 10 a menos 7. O que é menor que 10 a menos 7? 10 a menos 8, menos 9, menos 10. Então significa que uma solução ácida vai ter um POH, que é o menos log do OH-, maior do que 7, até 14. Então aqui será ácido. Faz sentido, porque quando uma espécie aumenta, a outra diminui. Por fim, olha para cá. Numa solução básica, a concentração de hidroxilas é maior que 10 a menos 7. O que é maior que 10 a menos 7, 10 a menos 6 ou 10 a menos 8? Menos 6, né? Então, menos 6, menos 5, menos 4. Por isso, então, que o POH será básico para baixo do 7. Senhoras e senhores, o que vocês enxergam aqui no quadro é a construção daquilo que você viu a vida toda. A escala de pH e POH. E principalmente o porquê que essas escalas são uma o oposto da outra.